de hoje conta sobre como Davi tinha um exército poderoso. Eram muitos homens, um exército de guerreiros fortes. Nem sempre a quantidade de guerreiros que Davi tinha era maior do que a quantidade dos inimigos que ele ia enfrentar. Mas Davi tinha o Deus dos exércitos ao lado dele. Hoje eu encontrei aqui, em umas caixinhas da minha mãe, uma coisa que ela gosta de fazer, que é bordado. E eu encontrei esses brilhinhos aqui, olha, que ela usa para bordar. Sabe, eu fico imaginando que o exército de Davi eram tantas pessoas, que praticamente não dava para contar. Mas a história de hoje vai nos mostrar que, infelizmente, Satanás usou Davi, influenciou Davi para fazer uma coisa que não foi muito legal. O que será que aconteceu nessa história? A história de hoje conta que um dia o rei Davi resolveu fazer uma contagem do povo. Então ele chamou o chefe, comandante do seu exército, Joabe, e também chamou os outros comandantes desse exército. E ele disse para todos aqueles comandantes e Joabe: vão fazer uma contagem do povo. Vão pelas tribos de Israel, de Dan e de Berseba. E eu quero saber quantos nós somos no total. Então Joabe disse para o rei Davi: Senhor, mas por que o Senhor quer fazer isso? Que o Senhor Deus multiplique o nosso povo por 100. Mas por que, ó rei? Mas não teve história. Davi estava decidido. Vão e faça a contagem do povo. Então Joabe e os outros comandantes foram por muitos lugares e começaram a contar o povo. Eram muitas pessoas, muitas delas, tantas, e eles começaram. Imagina quanto trabalho que foi contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau, eram muitos, e aqueles homens trabalharam duro junto com Joabe e foram contando todo o povo. Então Joabe, junto com seus outros comandantes, depois de fazer toda a contagem, eles voltaram e levaram um relatório para o rei. Mas isso aconteceu somente depois de 9 meses e 20 dias. Então Joabe entregou o relatório para o rei Davi. Aqui está, Senhor, o nosso relatório. Então Davi olhou aquele relatório. Quantos será que nós temos no total? Vamos ver. Em Israel nós temos 800.000 homens e em Judá 500.000 homens. Este era o relatório. A Bíblia conta que Davi, depois daquela contagem que chama recenseamento, ficou muito triste e se arrependeu e ele chorou. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu te imploro, Senhor, eu pequei contra ti. Davi ficou muito triste. No outro dia, bem cedinho, Davi recebeu um visitante. Era um profeta de Deus chamado Gade. Então Gade disse para Davi que o Senhor havia conversado com ele e ele colocou 3 opções para Davi escolher de consequências do erro de Davi. Quais seriam essas opções? Opção número 1, 3 anos de fome. Opção número 2, 3 meses de fuga dos inimigos. E opção número 3, 3 dias de praga. Ai, Davi estava
tão triste. Ele não sabia o que escolher. Imagina 3 anos de fome, ou então 3 meses de fuga dos inimigos, ou 3 dias de praga. Se você fosse Davi, o que você escolheria? Que difícil tudo isso, porque Davi havia cometido um erro contra o Senhor e Deus deixou para que ele escolhesse as consequências do erro dele. Deus é justo sempre. E Davi então conversou com aquele profeta e ele disse: dessas opções aqui, eu prefiro 3 dias de praga, porque eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque Deus é misericordioso. Então, a praga começou a cair sobre o povo e o povo começou a sofrer muito. Não! A Bíblia não conta qual era especificamente essa praga, mas fala os números. 70.000 pessoas foram atingidas por aquela praga. Então, olha só, se naquele relatório haviam 800.000 pessoas em Israel, 500.000 pessoas em Judá, quantas pessoas foram atingidas pela praga e quantas pessoas não foram atingidas pela praga? Nós sabemos que 70.000 foram, mas e quantas que não foram? Sabe, Davi estava muito triste porque ele estava vendo como o povo estava sofrendo, mas Deus foi misericordioso e parou aquela praga. Deus disse para o anjo parar e aquele anjo obedeceu. Davi então começou a orar a Deus. Davi então orou a Deus e agradeceu a Deus muito pela misericórdia do Senhor em parar aquela praga. A história de hoje mostra para nós que, de uma certa forma, não era errado contar o povo, fazer essa contagem que Davi fez com as pessoas. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que Davi não podia se vangloriar, ou seja, achar que ele era o melhor rei da época só porque ele tinha um exército muito grande, ou até mesmo ficar com medo porque de repente o exército dele tinha um número menor de pessoas do que os inimigos que ele ia enfrentar. Mas Davi foi enganado de uma forma muito sutil. Você sabe o que é uma coisa sutil? É algo que você não percebe, mas que é perigoso. Mas Deus conhecia o coração de Davi e pela misericórdia e pelo amor de Deus, ele perdoou aquele pecado de Davi.